alimento de qualidade para os que estão no hospital, os internados, os servidores, mas é bom também para as comunidades que dão segurança no aspecto da produção dessas comunidades. Então eu quero aqui, na Câmara dos Deputados, trazer esta mensagem, o elogio ao Grupo Hospitalar Conceição de Porto Alegre, que está no programa de aquisição de alimentos, dando esse fortalecimento à agricultura familiar, aos assentamentos, à reforma agrária das comunidades quilombolas e, ao mesmo tempo, a qualidade alimentar para quem está lá no hospital. A lista de presença registra o comparecimento de 307 senhoras deputadas e senhores deputados. Passa-se a ordem do dia. Há sobre a mesa requerimento. Há um requerimento retirada de pauta. Há dois? Não. Por que dois? E volto 15 horas. Sim, mas não tem... Um outro é prejudicado. Não... Tá, ok. Requerimento retirado de pauta, Sr. Cabo Daciolo, que requer retirada de pauta do PL 4330 de 2004. Antes, há requerimento para votação nominal do requerimento retirada de pauta. Para falar contra o requerimento de votação nominal de retirada de pauta, deputado Tarcísio Peronde. Senhor presidente, o Brasil, a economia brasileira, as empresas, maior aumento de empregos, introduzir o Brasil na cadeia produtiva global, fazer justiça e dar segurança ao funcionário terceirizado, tudo isso consta nesse projeto que nós vamos votar hoje. Projeto discutido aqui há 11 anos, exaustivamente. Votar esse projeto é colocar o Brasil na modernidade nas relações de trabalho e dar segurança aos terceirizados brasileiros. Então vamos votar sim, sou contra a retirada. Para falar a favor, deputado Edmilson Rodrigues. Informo que nós vamos ser rigorosos nos tempos regimentais de cada um, não faremos prorrogação e interromperemos ao fim de cada prazo. Tenho 3 minutos, presidente. Sem dúvida. Tá, recebi ali do deputado Zé Francisco, do estado do Pará, que é um militante aí do Sindicato dos Comerciários, no nível nacional, um documento da CNTC, da Confederação Nacional, e que consolida a reflexão dos críticos ao projeto. Daí a importância de retirá-lo. Em primeiro lugar, porque não passou pela Constituição, por mais que seja regimental, que o relato seja feito aqui, o regimento prevê isto, é vergonhoso que um projeto de tamanha complexidade, em 11 anos de casa, não tenha sido analisado e que um consenso não tenha sido construído, o que mostra que não é justo que nós daqui, atabalhoadamente, aprovemos, discutamos esse projeto. E porque ele nega a princípios constitucionais. Nega, por exemplo, conforme o documento da CNTC, o artigo 7º, inciso 32, que estabelece a necessidade de igualdade de direitos entre o trabalhador terceirizado e o trabalhador da empresa tomadora. Como compromete a possibilidade da isonomia em todos os âmbitos de salários, do exercício dos direitos ao trabalho. Aqui a preocupação levantada com a pejotização da geração de trabalho, é uma referência à pessoa jurídica, ao PJ, e hoje tem se tornado comum que as empresas, para não cumprir as obrigações trabalhistas, contratem dizendo: para trabalhar comigo tu tens que transformar numa pessoa jurídica, e a pessoa passa a assumir todas as responsabilidades pela sua vida trabalhista. As terceirizações, um aspecto importante da responsabilidade solidária, que é um golpe a um princípio constitucional de que todos os cidadãos têm direitos iguais. Como permitir isso? Então, por conta disso, é necessário retirar o projeto, e é esse encaminhamento que eu faço. Muito obrigado. Em votação, requerimento de votação nominal por requerimento retirado de pauta. Orientar a bancada? Pois não. Para orientação de bancada. Bloco PMDB. PMDB continua com a sua posição firme pela modernidade e segurança ao trabalhador terceirizado. Não. Não. PT. Presidente, colegas parlamentares, nós não estamos, na realidade, aqui falando de uma modernização das relações de trabalho. Porque se o projeto quisesse
simplesmente regulamentar aqueles 10 milhões de trabalhadores terceirizados que atuam em atividades meio, a redação seria outra. Na verdade, aqui, o projeto que estamos debatendo quer abrir uma ampliação da terceirização no Brasil e, portanto, fazer com que milhões de trabalhadores que hoje estão diretamente contratados pelas empresas, com salários melhores, com empregos mais fortes, sejam trocados para um emprego fragilizado de uma empresa terceirizada. Por isto é que o PT vota sim a retirada de pauta, para que possamos debater mais com a casa. Não é retirada de pauta, é votação nominal para retirada de pauta. Deputado Zalci, PSDB. Senhor presidente, o PSDB vota não, exatamente porque nós defendemos o trabalhador, queremos uma legislação mais moderna. Ontem foi dito aqui que a súmula 331 já está 6-0. Em vez do Supremo legislar, nós, essa casa que tem dever de casa para fazer. Portanto, nós somos contra a retirada. Bloco PRB. PSD. PSD vota não. PR. PR vota não, presidente. PSB. Democratas. PDT. Solidariedade. Democratas, senhor presidente. PCdoB. Senhor presidente, é evidente que esse projeto merece maior debate por parte de cada um de nós. Vários argumentos já foram aqui expostos. Em primeiro lugar, tem muitos parlamentares que não tiveram oportunidade, porque chegaram nessa legislatura, de debater o tema. Também o fato de ter sido interrompido o debate na CCJ. Sim. E a própria leitura do relatório hoje, que traz alterações. Portanto, a maioria de nós, passou a ter conhecimento de algumas alterações a partir da leitura que foi feito do relatório no dia de hoje. Por essa razão, senhor presidente, nós encaminhamos, sim, para que haja votação nominal do pedido de retirada de pauta. PROS. Sim, presidente. Sim. PPS. Presidente, o PSB orienta não. PSD não. PPS. PV. PSOL. Presidente, contra a precarização do trabalho, sim. Minoria. Democrata, senhor presidente. PPS. Presidente, não a votação nominal. Não a votação. Solidariedade encaminha não, senhor presidente. Solidariedade não. Minoria. Governo. Em votação. Democrata, senhor presidente. Aqueles que foram pela aprovação permaneçam como se acham, os contrários se manifestem. Rejeitado. Presidente. Verificação. Verificação, por favor. Verificação de votação do requerimento de votação nominal. Para orientar, senhor presidente. Verificação conjunta. Já está orientada. Verificação conjunta. Quero aproveitar. A presidência solicita a todas as senhoras deputadas e senhores deputados que tomem seus lugares a fim de início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Atingido 257, eu vou encerrar a votação e não será compensado por votações futuras. PMDB convoca seus deputados para comparecer e votar não. Presidente, para orientar o democrata. Democratas. Senhor presidente, ontem foi votado o requerimento de semelhante teor ao que está sendo votado agora. Nós conseguimos manter na pauta o texto por mais de 300 votos. 316 votos foram a favor de manter na pauta e apenas 166 de retirar. Nós queremos votar porque esta invenção de atividade meio e atividade fim foi uma invenção do Tribunal Superior do Trabalho. Nós temos que legislar para deixar claro como no Brasil as empresas vão poder produzir. Nós votamos não, queremos votar o projeto. Presidente, PRB orienta sim. PRB mudou a orientação para sim, isso, sim. Sim. Ok. É isso. Presidente, o PDT orienta sim.
Senhor presidente, registrar o encaminhamento do PV, por favor. PV encaminha não, senhor presidente, só para registrar. Senhor presidente. Senhores deputados, senhores deputados, venham ao plenário. Atingido 257, vou encerrar a votação, hein? Não vou esperar 1 minuto com 257. Presidente, enquanto nós estamos fazendo a votação... Pois não. Lembrando que isso é apenas um requerimento para pedir a votação nominal. Não é de retirada de pauta, não. É apenas para ser a votação nominal. Isso. Enquanto nós estamos aguardando a votação, presidente, queria só dar um dado que me chamou muita atenção de uma leitura que eu fiz, que o Diese apresentou. Vai tomar falta. Que, na verdade, no trabalho terceirizado, os trabalhadores recebem, em média, 27% a menos no salário. Acho que é importante a gente registrar isso, porque se nós vamos ter, conforme o projeto que está votando, que nós não queremos aprovar, porque ele vai flexibilizar, vai diminuir salário, e a prova mais concreta é o estudo do Diese, que é um órgão respeitado e que no seu estudo mostra que cada trabalhador, entre o trabalhador que tem carteira assinada formal e um contratado pelo serviço terceirizado, tem 27% a menos de salário. Eu quero perguntar para os colegas deputados, nós vamos concordar em diminuir salário? E para a sociedade brasileira que está acompanhando... Deputado Moroni. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro parabenizar Vossa Excelência pela sessão hoje, em que os aposentados estavam presentes aqui. E eu fiquei até feliz com a declaração do ministro que diz que a Previdência é superavitária. Então, por que essa maldade da presidência Dilma de não querer dar o reajuste de salário mínimo para todos os aposentados? Se a Previdência está superavitária, dinheiro tem. Foi dito aqui hoje pelo próprio ministro da Previdência. Quero aqui fazer um apelo público à senhora presidente. Senhora presidente, seu ministro liberou os cofres para a senhora dar o reajuste do salário mínimo para todos os pensionistas e aposentados. Porque, segundo ele, dinheiro tem. Então, consequentemente, não vamos fazer essa maldade com aqueles que já trabalharam e dignificaram esse país. Senhor presidente. Senhor presidente, o pessoal... Esclarecimento. O voto do pessoal, presidente, um segundinho. Nós vamos para a obstrução, esclarecendo, porque eu gosto de ter a mesma palavra, evidentemente, no Colégio de Líderes e aqui, nós não fizemos nenhum acordo para se votar a matéria hoje, e mesmo os destaques para a semana que vem. Nós defendemos o adiamento por 5 sessões, a maioria dos líderes, de fato, não concordou com isso. Estamos no nosso limitado poder de obstrução. Obstrução no painel. Obstrução. Porque o painel, a máquina não está registrando a obstrução. Senhor presidente, a minoria encaminha o voto não, senhor presidente. A minoria encaminha o voto não. Vou encerrar a votação. Esclarecimento, presidente. Pois não, deputado Henrique Fontana, esclarecimento. Gente, meu pedido de esclarecimento é em torno de qual o texto que nós vamos debater e votar hoje aqui na casa. Eu tenho em mãos, só para completar, presidente, eu tenho em mãos um texto que é originário da Comissão de Constituição e Justiça. Existe um comentário de que o relator fará modificações em relação a esse texto. O texto é exatamente este que vem da Comissão de Constituição e Justiça, ou existe um novo texto com modificações em relação a este? Vossa Excelência sabe que o relator leu o seu parecer, a matéria está em discussão. Ao término da discussão, o relator pode proferir complemento de voto na forma regimental. Se ele não o fizer, é o relatório que ele leu. Então, além do relatório lido, só se houver complementação, isso só pode ser feito ao fim do processo de discussão. Presidente, queria fazer uma questão. Só um minutinho, com relação à votação aqui. Acabei de vir do anexo 4,
A porta para entrar aqui no plenário está lotada. Eu queria pedir a sensibilidade de Vossa Excelência, como sempre, muito sensata, para que a gente, nessa primeira nominal, tivesse um pouco mais de paciência, porque os deputados estão chegando aqui. Depois, naturalmente... Na próxima, então eu faço o seguinte, em função disso, na próxima votação eu compenso. Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Presidente. Na próxima compensa. O processo de obstrução não pode se dar por isso. Sim, 79, não 96, total 275, artigo 17.1, Código 276, obstrução 4. O requerimento foi rejeitado. Requerimento retirado de pauta. Para falar contrário, deputado Tarcísio Peroni. Presidente, uma questão de ordem. Qual a questão de ordem, deputado? Senhor presidente. Artigo 17, inciso 1, letras 17, S e letras T. Que diz basicamente o seguinte, que é uma das tarefas da presidência da Casa organizar, ouvido o Colégio de Líderes, a agenda com a previsão das proposições a serem apreciadas no mês subsequente para distribuição aos deputados e designar a ordem do dia na conformidade da agenda mensal. O que eu gostaria de questionar Vossa Excelência é se a implementação dessa agenda mensal, que tem que ser encaminhada para o mês subsequente, se ela já está válida, onde ela está disponível, e caso ela não esteja, quais são as medidas que a presidência está adotando para que efetivamente esse artigo do regimento possa ser cumprido. A presidência recolhe a questão e responderá posteriormente. Para falar contrário, deputado Tarcísio Peroni. Antidemocrático, presidente. Eu cedi, senhor presidente, eu cedi para o parceiro que está na tribuna. O deputado Daniel. Senhor presidente, senhores deputados, é muito importante que se esclareça para a população brasileira o que está sendo aqui debatido. É uma vergonha as mentiras que estão sendo contadas por uma minoria sobre esse projeto que está hoje em discussão. Projeto que vem a beneficiar mais de 12 milhões de brasileiros, de trabalhadores, na sua grande maioria, humildes, aqueles que precisam de proteção jurídica. A confusão começa quando aqueles que querem confundir e colocar mentiras através da internet e da própria imprensa, quando está muito claro no texto que vai ser votado agora há pouco e tenho convicção que será aprovado, que o serviço público, os servidores públicos não serão e não terão nenhum tipo de interferência no projeto que aqui será votado. A argumentação que está sendo colocada lá fora é que a terceirização iria retirar o papel e a função daqueles servidores concursados e legitimados para servir a população. Isso não vai acontecer. É muito importante que fique esclarecido. Como também é importante que se esclareça que o projeto ele estabelece as garantias do recebimento dos funcionários terceirizados para todos os seus direitos trabalhistas. Aqueles que tentam, mais uma vez, enganar, mentir e confundir a população, colocam para o povo de que estaria se tirando direitos e garantias da CLT. Pelo contrário, o projeto é garantir que aqueles 12 milhões de brasileiros vão ter os seus direitos respeitados. Hoje o que a gente vê no Brasil afora são milhões de trabalhadores de empresas terceirizadas que não recebem corretamente, que são explorados, que ficam à mercê de uma decisão judicial para receber aquilo que já lhes é de direito. Tenho convicção de que a aprovação desse projeto ela é para o bem, principalmente dos 12 milhões de brasileiros que hoje trabalham em empresas terceirizadas. É por isso que a gente faz um apelo para que se termine esse processo de obstrução e votemos logo esse projeto, dizendo a verdade ao povo brasileiro, de que esse projeto não é contra o servidor público, não é contra aquele funcionário hoje contratado diretamente pelas empresas, mas ele é a favor dos 12 milhões de brasileiros que trabalham hoje em empresas terceirizadas e que podem ser mais, porque o que a gente quer é uma economia que cresça, é um país que olhe para frente, que contrate mais, que dê mais oportunidade de emprego. Vamos votar sim, sim pelo trabalhador, sim pelo povo brasileiro, sim pelo desenvolvimento desse país e dizer não aos hipócritas e mentirosos que tentam enganar o Brasil com um discurso falso, errado e equivocado. Para falar a favor, deputado Ivan Valente. Bancada do PT. Não adianta justificar. A próxima votação justifica. Deputado Ivan Valente, para falar a favor. Não vai embora. Não vai embora. Eu vou me embora. Eu me mato. Eu me mato. Não vai embora.
Vou valer, mas está em votação. Vai valer, não te preocupe, vai valer. Quem votou na primeira... Presidente, na primeira, vota na segunda. Presidente Eduardo Cunha, enquanto o orador se desloca... o tempo é dele, Mas enquanto o orador se desloca... Mas é que está no tempo dele, eu não posso deixar ninguém falar. Eu peço a Vossa Excelência, então, que depois do orador eu possa dialogar com Vossa Excelência sobre um tema importante para o bom funcionamento dos trabalhos da casa. Deputado, a gente só pode dialogar dentro do regimento. Ou Vossa Excelência tem a palavra no seu momento devido, ou em questão de ordem justificada. Vou formular a nova questão de ordem, então, presidente. Pode formular. Eu quero lhe avisar que no dia de hoje, para evitar obstrução, toda a questão de ordem será recolhida e decidida posteriormente. Nenhuma questão de ordem será respondida hoje durante a sessão. Deputado Ivan Valente. Presidente. Cabo Daciolo, presidente. Deputado, a palavra está com o deputado Ivan Valente. Para encaminhar o requerimento, presidente. Deputado Ivan Valente encaminhando. O requerimento que eu coloquei, presidente? É, porque ele se inscreveu. Eu estou colocando, presidente, no artigo, Deputado Cabo, deixa eu lhe dizer com toda a gentileza. Existem os requerimentos colocados, existem as inscrições aqui na mesa. A inscrição que tem aqui é do deputado Ivan Valente. A menos que ele abra a mão para Vossa Excelência, é ele que vai falando. E assim já passamos 2 tempos de 3 minutos e o deputado não fala. Então, se o deputado ceder a Vossa Excelência fala. Se ele não ceder, é o deputado Ivan Valente que fala. Presidente, só tiro uma dúvida. Deputado Cabeceira, infelizmente eu não posso. O tempo está contando para o deputado Ivan Valente. O requerimento que eu entro, presidente, para retirada de pauta, eu não posso encaminhá-lo? Já foi a retirada de pauta que está sendo aqui, a inscrição. Qual que você está botando? Porque tem 2 requerimentos aqui. Vossa Excelência tem razão, Cabo da Sul. Perdão, é erro da assessoria que me passou, que deveria ser o primeiro de Vossa Excelência. Muito obrigado, nobre presidente. Assegure o tempo, ao Cabo da Senhora. Me perdoe, deputado Ivan Valente. Senhores, presidente, em primeiro lugar, presidente, eu quero agradecer a Vossa Excelência por estar proporcionando esse diálogo nesse exato momento. Foi Vossa Excelência que me orientou os passos que eu deveria tomar para que houvesse uma possibilidade de fazer a defesa do não à terceirização. Senhores, por gentileza, eu sei e eu tenho certeza, eu quero deixar bem claro aqui que eu respeito todos os parlamentares aqui no local, independente de partidos. E eu quero trazer aqui uma reflexão. Política e religião não combinam. Política e religião não combinam. Mas política e Deus, eu quero dizer que não existe política sem Deus. Eu estou falando aqui de Deus, porque aqui hoje vamos precisar de um milagre para que venha a ser colocado o não da terceirização. Então eu venho dizer aqui a todos aqui, Vossa Excelência, presidente Eduardo Cunha, o senhor é um homem sábio, e Vossa Excelência sabe muito bem que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Eu venho dizer a todos os parlamentares aqui da casa, venho dizer a todos, livro de Daniel, capítulo número 4, versículo de número 17, os anjos declaram o veredito, para que todos os homens saibam que o Senhor tem o controle na humanidade. Ele coloca e tira o mais simples homem no poder a hora que ele quiser. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, porque o Espírito Santo de Deus está testificando no teu coração. Guardem isso aqui. Aqueles que votarem não, ou melhor, sim, querendo a terceirização, guardem isso. Tem parlamentar aqui que vão vir candidato à prefeitura em 2019. Os nomes vão ser relacionados daqueles que vão votar sim ali. Vão ver, porque não vão entrar. Não vão sentar nessa cadeira. Deus vai cobrar. O que está sendo colocado aqui é um retrocesso. Nós estamos voltando para 1888, na abolição da escravatura. Estamos voltando para a revolta às chibatas. Os parlamentares que votarem ali a favor da terceirização, guardem isso. Eu acredito no Deus do impossível. E botem à prova esse Deus que está falando aqui, porque eu sei o que eu estou fazendo aqui, quem me colocou aqui.
Coloque à prova. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Põe à prova. Não existe política sem Deus. Juntos somos fortes, nem um passo daremos atrás e Deus está no controle. Muito obrigado, nobre presidente Eduardo Cunha. Obrigado, deputado Marcon. Voto. Em votação, requerimento retirado de pauta. Orientação de bancada, bloco do PMDB. Não. Não. PT. Presidente, nós do PT queremos aprofundar com a casa o debate de mérito sobre esta matéria. Eu quero pedir aos colegas que ainda estão em dúvida que acompanhem mais alguns argumentos. Alguém imagina que uma empresa vá terceirizar a sua atividade fim para contratar o mesmo trabalhador que hoje ela mesma assina a carteira, ela contrataria por uma terceirizada com um salário maior? Óbvio que não. Se ela vai terceirizar a atividade fim, ela vai terceirizar para diminuir esse salário. Mais do que isso, deputada Alice. Como ela colocará um intermediário, esse intermediário cobra X%, porque ele quer ter lucro intermediando esta mão de obra. Então diminui ainda mais o salário do trabalhador. Então é evidente que ao propor que a terceirização vá para a atividade fim, imaginemos nós o que pode acontecer com controladores de voo terceirizados, por exemplo. Por isso... PSDB. PSDB é não, senhor presidente. Bloco Vamos votar a matéria de interesse de todos os trabalhadores brasileiros. Bloco do PRB. PSD. Bloco do PRB. PRB, senhor presidente, quer votar a matéria, o voto é não. PSD. Registrar o voto sim do PT, presidente. PSD. PR. PR não, presidente. PSB. PSB não, presidente, respeitando as opiniões divergentes. PSB não. Democratas. Não, senhor presidente. Não. PDT. Sim, senhor presidente. Solidariedade. Não, presidente. Não, senhor presidente. PCdoB. Senhor presidente, o PCdoB é favorável ao projeto que regulamenta as terceirizações, mas não de qualquer jeito. É por isso que o projeto tem que ser aperfeiçoado, tem que ser melhorado, tem que ser melhor debatido. Retirar de pauta, então, é uma medida para aperfeiçoar o projeto e garantir a sua aprovação. Votá-lo de qualquer forma é um risco de se terceirizar este Congresso para interesses de financiadores de campanha e não interesses dos trabalhadores, que deve estar em primeiro lugar. Portanto, o PCdoB encaminha sim. PROS. PROS libera, presidente. PROS libera. PPS. Senhor presidente, PPS orienta não a retirada de pauta. PV. Não, senhor presidente. Não. PSOL. Senhor presidente, nós entendemos que a retirada de pauta é uma necessidade da boa prática legislativa, por uma razão palmar, simples, elementar, não precisa nem de auxílio divino para compreender. Não temos aqui em mãos a emenda substitutiva global que o relator vai apresentar. Prestamos atenção na leitura do texto na sessão que começou pela manhã. Só que não será isso que vamos votar, nem isso que exatamente iremos sequer discutir. Portanto, a retirada de pauta é uma exigência de quem quer votar com plena consciência, para além do necessário debate de concepção, de relação capital-trabalho, de desenvolvimento. Nosso voto é sim. Minoria. Senhor presidente, minoria encaminha contra o requerimento de retirada de pauta. Encaminha o voto não. Governo. Governo. Alô, apenas para deixar claro aqui, mesmo que tenha divergência na base do governo, esse requerimento de retirada de pauta é importante apenas por um motivo, que até agora eu, por exemplo, não recebi o texto. Era importante ganhar pelo menos mais um período para que o texto que foi lido pelo relator Arthur Oliveira Maia possa ser distribuído de conhecimento de todos. Por isso o governo vai encaminhar assim, senhor presidente. Em votação, requerimento de retirada de pauta. Senhores deputados que concordam, permaneçam como se acham. Os contrários se manifestam. Rejeitado. Prejudicado os demais requerimentos semelhantes.
Continuidade da discussão em turno único, projeto de lei 4330 de 2014. Para falar... Não, cadê a ordem aqui? Para falar contrário, deputado Valmir Assunção. Deputado Valmir Assunção. Para falar contrário, deputado Alessandro Molon. Valmir Assunção, desculpa, não lhe vi. É que aqui, infelizmente, a nossa visão é... Senhor presidente, senhores e senhores deputados, esse PL que, ora, nós vamos votar, eu acredito que é uma verdadeira afronta à geração de emprego, à valorização dos trabalhadores, porque eu sempre gosto de fazer alguma pergunta. Se você tem um emprego, que tem uma empresa que pode contratar diretamente, você tem um filho, um parente, você prefere colocar ele diretamente na empresa ou bota em uma terceirizada? Eu duvido que algum daqui indique para uma terceirizada. Todos nós sabemos a situação das terceirizadas em todo esse país e nós ainda vamos aqui aprovar uma lei para aumentar mais ainda o trabalho terceirizado nesse país. Isso é um desrespeito ao momento que nós estamos vivendo. Mas tem uma questão que hoje vai ser muito importante para todos nós aqui, porque nós vamos votar contra a terceirização, mas é importante aqui, esse momento, porque tem uma parte dos deputados que sobe naquela tribuna para mentir para o povo brasileiro, para dizer que a presidente Dilma está tirando direito dos trabalhadores, e hoje aqui vai ficar nítido para o povo brasileiro quem é que quer tirar o direito do trabalhador, do povo brasileiro, e quem é que quer reafirmar o direito. Quem vai votar pela terceirização é porque quer tirar o direito do povo brasileiro. E o povo brasileiro não é besta. O povo brasileiro é inteligente. Sabe que o DEM, o PSDB, muitas vezes sobe naquela tribuna para poder falar uma coisa e depois faz outra. Eu acho que nós deveríamos estar aqui nessa tarde, senhor presidente, votando algumas medidas que ajudariam os trabalhadores brasileiros. Por que não votar redução da jornada de trabalho? Por que nós não votarmos aqui taxar as grandes fortunas nesse Brasil? Por que não fazemos isso? Nós queremos aqui agora retirar justamente aquilo que conquistamos nesses 20 anos, desses 12 anos do governo do PT, que foi a geração de trabalho, a geração de emprego, valorização do salário mínimo. E o que é que fazer aqui agora? Querem tirar justamente aquilo que nós conquistamos com muito trabalho, com muito suor, senhor presidente. Era isso. Para falar a favor, deputado Ronaldo Fonseca. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro, presidente, eu quero parabenizar Vossa Excelência em trazer este debate aqui para o plenário. É isso que nós precisamos, é debater, discutir e votar projeto como este, que estava engavetado por muitos anos, mas Vossa Excelência, com compromisso com essa nação, desengavetou. Estou gostando disso, presidente. Continua assim, presidente. Traga os projetos para serem debatidos aqui. Nós vivemos num país democrático. E aqui se perde e ganha. Alguém vai perder aqui nesse plenário no que diz respeito a esse projeto. Mas, senhor presidente, em relação a esse projeto, eu preciso justificar o meu voto e por que eu vou votar a favor da terceirização. Eu entendo, senhor presidente, que o projeto é bom. O projeto é bom. Obviamente, vamos precisar de fazer alguns acertos na terceirização da atividade fim. Isso poderá ser feito com algum destaque que vai ser discutido aqui. Mas o projeto é bom para o trabalhador.
está se querendo fazer acreditar que o projeto é a precarização do trabalhador, dos direitos do trabalhador. Gente, o que é bom para o trabalhador também tem que ser bom para o empregador. Nós não podemos decidir algo bom para o trabalhador que seja ruim para o empregador. Tem que ser para o empregador e também para o trabalhador. Portanto, senhor presidente, nós precisamos aperfeiçoar a relação de trabalho no Brasil. Precisamos preparar a nossa nação para a competitividade com outros países mais desenvolvidos. Portanto, não estaria eu aqui votando a favor desse projeto se tivesse consciência ou tivesse conhecimento que estaria prejudicando o trabalhador. Ao contrário, quem defende o trabalhador tem que defender também o trabalho, o emprego. Precisamos aumentar o número de empregos no país e dar condições para que o empregador possa também dar os direitos ao trabalhador. Olha, senhor presidente, a terceirização é algo absolutamente visível nessa nação. É um fato que acontece. A terceirização da atividade meio, parece-me que há acordo para isso. O que está pegando é a terceirização da atividade fim. Mas nós temos destaques importantes para corrigir, talvez, algumas distorções, mas não acredito que, aprovando esse projeto, o trabalhador brasileiro terá prejuízo. Portanto, eu voto sim à terceirização, projeto de terceirização. Para falar contrário, deputado Alessandro Molon. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu quero convidar os colegas a uma reflexão bem simples. Vejam, é claro que se houvesse um projeto de lei que tratasse apenas de dar garantias aos 12 milhões de terceirizados que já existem hoje, todos nós votaríamos a favor. Ninguém aqui seria louco de votar contra um projeto de lei que viesse a proteger os que já são terceirizados. Mas não é verdade que é isso apenas que o projeto de lei em discussão faça. Ao contrário, o atual projeto de lei que se quer votar quer transformar os 33 milhões de trabalhadores empregados diretos em terceirizados. E isso nós não queremos. E senhoras e senhores deputados que pensam em votar a favor desse projeto de lei, perguntem aos seus eleitores se eles desejam perder o emprego direto que têm para se tornar empregados terceirizados. Senhoras e senhores deputados, perguntem a eles se algum deles acha que isso vai aumentar o salário deles, que eles terão mais direitos, mais proteção, deixando de ser empregados da Ford, da Volkswagen, de uma companhia aérea, de um banco, para se tornar empregados de uma empresa de terceirização de serviços. É evidente o prejuízo que se vai aplicar a milhões de trabalhadores. Hoje, são 45 milhões de trabalhadores brasileiros com carteira assinada. 33 milhões empregados diretos. 12 milhões de terceirizados. Se esse projeto for aprovado, o que vai acontecer é a inversão desses números. Nós passaremos a ter 33 milhões de terceirizados e 10 ou 12 milhões de empregados diretos. É isso que o Congresso Nacional quer? É isso que a Câmara dos Deputados quer? É isso, senhoras e senhores, que algum dos seus eleitores quer? Eu chamo a atenção de quem nos acompanha pela TV Câmara. O que se vai tentar votar aqui daqui a pouco é tirar o seu direito de ser empregado direto, reduzir o seu salário, os seus direitos, para torná-lo empregado de uma terceirizada. Quem votar sim, pode até não ter essa intenção, mas é isso que vai estar fazendo. Quem votar não contra o projeto, está tentando garantir o seu emprego, o seu salário e os seus direitos. Senhor presidente, estamos entrando nesse momento com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, pedindo que o Supremo impeça a votação dessa noite, porque ela é flagrantemente inconstitucional, já que a medida provisória é sobre a mesa, com o prazo constitucional estourado. E isso viola frontalmente a Constituição. Obrigado. Para falar a favor, deputado Rocha. Para falar, deputado Rocha, está aí.
Senhor presidente, alguém falou hoje de manhã cedo da vanguarda do atraso. E eu acho, deputado Nilson, que o termo ele cai bem. E eu queria me prender a um ponto do discurso da vanguarda do atraso, que é a precarização. Porque o governo é especialista em precarização, Daniel. O governo é especialista. O governo precarizou o trabalhador quando dificultou o acesso ao seguro-desemprego. E não é mentira, como querem dizer. Falou com ele. O governo precarizou a situação dos aposentados e pensionistas, criando meia pensão, criando pensão proporcional, criando uma série de dificuldades. O governo precarizou a situação dos empresários, transferindo-lhes as responsabilidades que antes eram do governo. Hoje, numa visita ao comandante da Marinha, eu ouvi do comandante da Marinha a seguinte frase para a Comissão de Defesa: olha, nós queremos ter de volta a Marinha que nós tínhamos há 15 anos atrás. Então o governo precarizou as Forças Armadas também. O governo, que é especialista em precarização, vem querer atribuir à oposição a precarização do trabalho. Na verdade, uma forma de distorcer. E aí eu queria perguntar para os deputados do governo, que perguntaram, que questionaram de manhã cedo, o que os trabalhadores vão dizer dos deputados que votarem a favor do projeto. O que o trabalhador vai dizer do governo que precarizou o trabalhador, que lhe tirou direitos trabalhistas? O governo, que é especialista em terceirização, terceirizou a educação, terceirizou a economia com o ministro Levi e agora terceirizou a política. Senhor presidente, nós queremos aqui, primeiro, repor a verdade. E segundo, dizer que nós estamos votando pela proteção dos 12 mil trabalhadores terceirizados desse país. E não vamos deixar que se pregue mentiras aqui nessas tribunas, tentando distorcer a realidade. O PT, sim, e seus aliados precarizaram o Brasil, precarizaram a Petrobras. Essa é a grande verdade. Obrigado, senhor presidente. Para falar contrário, deputado Caetano. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, às vezes eu penso que eu estou aqui no lugar errado. 513 deputados e deputadas vão para a campanha, promete ao povo o céu e a terra. E quando eu chego aqui, numa matéria tão importante como essa, eu vejo cada discurso que parece que esses deputados que fazem esse discurso não foram buscar o voto lá embaixo, junto à comunidade, junto à população, nos povoados, nas ruas e nas cidades. Este projeto não serve à classe trabalhadora. Quem está dando risada e está feliz aqui agora é o capital financeiro, são os banqueiros, as multinacionais e os donos das terceirizadas, que estão apostando para que esse projeto passe dessa casa. É uma vergonha para nós, para o Congresso brasileiro, para a Câmara dos Deputados, discutir uma matéria como essa, e as galerias estão vazias, porque os trabalhadores foram impedidos de participar aqui dessa votação. Eu quero ver um deputado fazer esse discurso bonito lá no meio da comunidade, falar em competitividade, competitividade em cima da escravidão dos trabalhadores, da exploração dos trabalhadores. Ser competitivo hoje, senhor presidente, é humanizar as relações trabalhistas, é garantir os direitos dos trabalhadores, é trazer os trabalhadores para uma participação efetiva nos lucros das empresas, e não fazer o que está fazendo aqui hoje, com discursos demagógicos, querendo enrolar a classe trabalhadora.
mas o povo está atento, a sociedade está alerta. Nós temos, senhores e senhores deputados, que nos posicionar contrários a esse projeto 4330, que vai terceirizar a mão de obra. Eu convivo com isso diariamente, senhor presidente, concluído. Eu convivo com isso diariamente no polo industrial de Camaçari. Quando se terceirizou a mão de obra, o polo caiu. A competitividade não foi a mesma. Os trabalhadores são mais explorados. Escravizar trabalhador melhora a competitividade. Se fosse assim, não tinha acabado com a escravidão neste país e em outros países. Está errado. Os deputados que pensam o contrário, ou se não estão errados, estão defendendo os seus interesses. O interesse das empresas que estão... Para falar a favor, deputado Silas Brasileiro. Não, o tempo hoje vai ser restrito, deputado. Vai ser restrito, porque senão a gente está em processo de obstrução. Deputado Silas Brasileiro. Deputado Silas Brasileiro. Próximo, deputado Fábio Garcia. Vossa Excelência tem o direito de falar no tempo regimental atribuído. Pode retirar meu nome, presidente, Fábio. Fábio Garcia. Para falar, Fábio Garcia abriu mão. Deputado Augusto Coutinho. Silas Brasileiro. Senhor presidente. Deputado Silas. Eu quero concluir, senhor presidente, dizer que nós estamos contra a terceirização e peço o apoio dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Silas Brasileiro. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, na verdade, eu venho aqui para dar um testemunho. Sou eu, não? Eu fui prefeito do meu município, eu tinha 733 servidores no município de 80 mil habitantes. Por conveniência da Câmara de Vereadores e também por pressão do Ministério Público, eu realizei um concurso. E foi o maior erro que eu cometi na minha vida. A partir do momento do concurso, eu tive que partir para os terceirizados, porque todos sentiram que estavam estáveis, que não tinham mais compromisso com o município, e aqueles que atendiam com boa vontade, com disposição, passaram a cumprir horário, porque já estavam estáveis. Agora, no Ministério da Agricultura, experimentei a mesma experiência daquele momento. Nós tínhamos os nossos servidores estáveis concursados e tínhamos os terceirizados. Cada terceirizado produzia 4 vezes mais do que os estáveis, do que os concursados, que cumpriam o seu horário quando era da sua conveniência. Mas os terceirizados não, se dispunham a servir o Ministério com a maior boa vontade, com a maior disposição. Portanto, o projeto 4330, ele vem numa hora oportuna, na área da modernidade, vem para dar mais oportunidade de progresso, desenvolvimento, fazer com que esse país possa dar uma arrancada no rumo de termos realmente alcançado os nossos objetivos de um país moderno, sem nos ater a interesses outros do que defender exclusivamente o interesse do trabalhador. É importante o interesse do trabalhador, sim, mas é importante o nosso país desenvolver-se. E nós precisamos, então, de apoiar esse projeto, e falo com consciência, com liberdade, porque eu vejo realmente a grande saída hoje é através da aprovação do 4330. Vamos, sim, aprovar esse projeto, vamos dar uma oportunidade de contratação sem estarmos sujeitos a uma legislação hoje, que é uma legislação que persegue aqueles que realmente geram emprego no nosso país. Nós temos que simplificar, desburocratizar, fazer com que as oportunidades possam surgir para todos, e não somente para aqueles que alcançam o concurso. Portanto, senhor presidente, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, com consciência, com liberdade, para o bem do país, nós votamos na aprovação do 4330. Muito obrigado. Para falar contrário, deputado Valmir Pracidelli. Não tem quem queira votar, caminhar ao contrário, não, presidente.
Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, esta é uma matéria das mais importantes e relevantes que discutimos nessa casa nos últimos tempos. E, no entanto, está sendo tratada de forma assodada, está sendo tratada de forma a escamotear parte daquilo que é relevante da matéria, que é exatamente tirar direitos dos trabalhadores. Nenhum deputado nesta casa é contra a regulamentação do trabalho terceirizado. Nenhum deputado. A contestação que fazemos é que esta regulamentação, da forma que está estabelecida, faz com que qualquer empresa, qualquer trabalhador possa perder o seu vínculo, os seus direitos e possa ser levado o seu trabalho à precarização. Possa fazer com que, ao votarmos essa matéria, diversos trabalhadores tenham não só os seus direitos retirados, mas como também tenham precarizado as suas condições de trabalho. Isso, e debater isso, é o que nós queremos fazer, inclusive com os deputados de oposição que vêm aqui fazer o questionamento do governo. O que nós queremos dizer para os deputados aqui hoje é que, muito provavelmente, tenham deputados entre nós que estejam defendendo esta matéria em função de ter as suas relações com as empresas terceirizadas e serem, muitas vezes, beneficiados, inclusive com contribuição de campanha por essas empresas. Este debate precisa também ser feito aqui, porque não é possível admitir deputado que vem aqui fazer o debate de retirada de direitos dos trabalhadores sem considerar que isso vai afetar o nosso processo produtivo no Brasil. Nós queremos fazer um bom debate, queremos fazer o debate da regulamentação, mas queremos fazer o debate da preservação dos direitos. Queremos fazer o debate de que possa ser terceirizada nas condições das atividades meios e não das atividades fins. Não dá um cheque em branco para as empresas. Por isso, nós somos contrários a essa matéria. Muito obrigado, senhor presidente. A falar favorável, deputado Augusto Coutinho. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, inicialmente eu queria aqui registrar a importância e parabenizar Vossa Excelência por trazer na tarde e noite de hoje essa matéria. Essa casa, em muitas ocasiões, tem sido acusada e tem sido, pelos próprios parlamentares, questionada de não legislar. E nós vamos legislar hoje num assunto de muita importância. Eu não tenho a menor dúvida e vou votar favorável, encaminho favorável a essa matéria. É importante que a gente dê esse avanço no Brasil. O Brasil é um país que tem muita condição de produtividade e que precisa ter regulamentado em muitas situações o seu setor produtivo. É importante que nos dê e dê garantia a todos os 12 mil trabalhadores que no Brasil trabalham hoje em muitas situações que são definidas pela própria Justiça do Trabalho. E acho que esse é um momento importante. A matéria foi discutida, foi amplamente debatida aqui nessa casa, em diversas comissões, teve um relatório bem formulado e tem o apoio, é importante que se diga, senhores deputados, tem o apoio da maioria ou de quase a totalidade das centrais sindicais, as centrais sindicais que representam os trabalhadores. Então, é fundamental que nessa tarde de hoje, essa Câmara avance nesse momento com essa matéria. Então, era isso as nossas colocações. Obrigado. Para falar contrário, deputado Bom Gás. Deputado Bom Gás. Para falar contrário, deputado Daniel Almeida.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, os defensores desta proposta, na verdade, tentam fazer uma reforma trabalhista para golpear os trabalhadores brasileiros. Ninguém pode negar que os trabalhadores terceirizados, os 12 milhões de trabalhadores terceirizados, têm uma situação precarizada. Ganham um salário menor do que os trabalhadores de contratação direta. Adoecem mais do que os trabalhadores de contratação direta. Tem uma rotatividade no local de trabalho, na permanência no trabalho, também maior do que os trabalhadores da contratação direta. Esses trabalhadores quase sempre têm direitos negados e acabam tendo que recorrer ao Poder Judiciário e resultam em acordos abrindo mão de parte desses direitos. Portanto, não há dúvida sobre a precarização. O que pretendem não é proteger esses 12 milhões. O contrário, ao permitir a contratação na atividade fim, querem levar para a precarização os 33 milhões de trabalhadores do contrato direto. Esta é que é a realidade que ninguém pode negar. É otimizar o lucro do segmento empresarial, prejudicando, maltratando ainda mais os trabalhadores brasileiros. Se quiserem efetivamente proteger os 12 milhões, retirem a contratação terceirizada para a atividade fim. Esta é a espinha dorsal da proposta que o relator apresenta a esta casa. Os trabalhadores não podem aceitar isso. Falam aqui que nenhum direito será retirado. Por que não aceitam a responsabilidade solidária? Por que negam esta possibilidade? As empresas contratantes não querem assumir a responsabilidade de garantir a preservação dos direitos desses trabalhadores. Querem efetivamente deixá-los sem a proteção que já se verifica hoje entre aqueles que são terceirizados. Por isso, senhor presidente, não temos dúvida, este projeto é danoso, é um golpe contra os trabalhadores, contra seus direitos. Votamos não. Senhor presidente, na votação anterior, o deputado José Ayrton votou com o partido. Não, deputado, na próxima votação se compensa. Para falar a favor, deputado Adail Carneiro. Para falar a favor, deputado Heráclito Forte. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje pela manhã, o deputado Laércio Oliveira, de Sergipe, fez, no meu modo de ver, um dos discursos mais claros sobre a privatização. A privatização não é um bicho-papão, é uma opção que o mundo moderno criou para dar oportunidade de emprego. A terceirização, melhor dizendo, foi instalada exatamente quando o Estado brasileiro não podia mais contratar. E aí, através do mecanismo da terceirização, começou a prover alguns setores, meios que precisavam de servidores. Ontem eu cruzei no corredor aqui da Câmara com um funcionário desde 1978, é assessorista terceirizado. Ninguém saiu perguntando aos terceirizados se eles querem trabalhar nas circunstâncias que estão.
criou-se aqui uma terceirização de sentimentos. Interpretar o sentimento daqueles que não foram ouvidos. É um desrespeito. Talvez que ninguém queira saber quantos mil terceirizados tem no Triângulo Mineiro. Quantos mil terceirizados tem na minha capital, Teresina, com o call center, que hoje virou moda nacional. Não é o fim do mundo, é uma opção. O deputado Laércio fez uma comparação muito interessante. A terceirização vem a ser, inclusive, uma porta de saída para quem está no Bolsa Família e quer melhorar, quer ter o direito a um emprego e, acima de tudo, quer trabalhar. Meu caro deputado Rubem Bueno, Vossa Excelência quer ver como terceirização não é bicho-papão? Ontem, a presidente Dilma terceirizou a condução do seu governo. Passou para o vice Michel Temer. Não é o fim do mundo. Já tinha terceirizado a economia quando entregou o Joaquim Levy. Terceirização é isso. É procurar saídas, competências, para que a máquina funcione. Quando sentiu falta... Deputado, é para concluir, o tempo é rigoroso. Concluir apenas para dar boa noite. Vou concluir. Só boa noite. Não dá... concluir, tem que ser igual para todos. Tem que ser igual para todos. É só para concluir, como eu deixei. Só para registrar... A palavra não está com Vossa Excelência. Estava na tribuna... Ele concluiu a palavra dele. Eu deixei concluir. Eu deixei, desliguei... E duas medidas... Bom, deputado, terminou o seu tempo. Vou concluir, mas... Terminou o seu tempo, deputado. Apenas boa noite. Eu queria dizer para o deputado Levi concluído o seu tempo. Que meus assuntos com ele eu trato com o deputado Michel Temer. Concluído. Para falar contrário, deputado Cabo Sabino. Para falar contrário, deputada Elisiane Gama. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, presidente, eu venho a essa tribuna, já tratei desse assunto algumas vezes hoje aqui na casa, para fazer algumas ponderações que eu acho que são fundamentais. Muito mais do que dizer ser contra ou a favor das terceirizações, eu acho que o foco principal de todos nós precisa ser a favor dos trabalhadores brasileiros. Nós temos aí 12 milhões terceirizados, temos 90 milhões de trabalhadores formais hoje no Brasil, e que é um país como o nosso, onde há um histórico muito grande de violação de leis trabalhistas. Quanto mais nós afrouxarmos a legislação brasileira, mais suscetível nós seremos a exatamente essas violações. Daí a importância e a defesa que o PPS está fazendo do melhoramento desse projeto. O deputado Arnaldo Jordi, por exemplo, traz uma preocupação importante em uma de suas emendas, quando ele fala do rigor e da definição precisa, sem deixar brechas jurídicas na elaboração desses contratos. É muito comum nas cidades e estados brasileiros nós temos lá aquela quantidade de trabalhadores de empresas terceirizadas lutando, às vezes, anos a fio para tentar receber os seus direitos trabalhistas. Daí, por exemplo, a nossa defesa de uma forma incondicional da responsabilidade solidária. O trabalhador precisa ter exatidão a quem vai recorrer e não ficar simplesmente à mercê, esperando às vezes anos para poder receber os seus direitos. Nós temos naturalmente uma prática muito grande. O terceirizado é um fato, ele ganha menos do que o trabalhador formal. O terceirizado, os dados hoje do Ministério Público do Trabalho, presidente, já finalizando, apontam que a maioria
absoluta, por exemplo, dessas violações com acidentes de trabalho está exatamente nos terceirizados. Por fim, presidente, eu quero fazer um apelo para que as emendas dos partidos que estão sendo apresentadas possam ser avaliadas com muita exatidão. E as emendas que o PPS está apresentando, dentre elas essa que eu destaco, do nosso grande e nobre deputado Arnaldo Jordi, possa ser acatado por essa bancada, por essa Câmara. É o mínimo que essa casa pode fazer no sentido de evitar resultados catastróficos, eu entendo assim, diante da precarização dessas relações de trabalho que poderá advir se o projeto for aprovado da forma original e do relatório, que, aliás, o relatório prometeu vir com algumas modificações e que a gente percebeu que não veio modificação. Deputado Zé Carlos, aleluia. Deputado Zé Carlos, aleluia. Senhor presidente, Vossa Excelência está sendo vítima do erro de projeto que fizeram nessas casas, onde eu não vejo Vossa Excelência, exceto se me inclinar, e não vejo o relógio. Portanto, eu quero falar sobre esse projeto. O que está em jogo e que deixa o PT e a CUT atormentado é que está em jogo o fim da categorização e de colocar o trabalhador para pagar ao sindicato que não lhe serve. O que está em jogo é o financiamento da CUT para contratar de forma terceirizada capangas para vir à porta do Congresso fazer protesto para apoiar a política de terceirização da Petrobras promovida pelo PT. A Petrobras foi terceirizada para que o sindicato, para que o PT, através de Vacari, arrecadasse dinheiro para fazer política e ganhar eleições. Nós estamos na direção e no sentido de atender a OIT. Nós estamos legislando sobre esse processo porque o nosso Tribunal Superior do Trabalho, de maneira errada e equivocada, criou essa figura de atividade meio e atividade fim. Quem constrói um prédio, contrata o projeto, é atividade fim ou não? Quem constrói o prédio, contrata a topografia, a sondagem e a fundação, é atividade meio ou atividade fim? Quem ganha uma concessão de rodovia, contrata uma empresa para construir a rodovia e esta contrata outra para fazer o asfalto e outra para fazer a pintura. Nós estamos tratando de especialização. A Alemanha não tem legislação sobre isso. O Japão não tem. A Coreia nos dá lição, não tem. Nós copiamos da França e copiamos errado, porque nós temos o sindicalismo pelego no Brasil. A CUT é pelega, está trabalhando para desviar a atenção de um governo que acaba de terceirizar o próprio trabalho da presidente, entregando ao vice-presidente o trabalho de articular a política que seria dela. Portanto, nós queremos votar esse projeto e aprovar, pelo bem do Brasil, pelo bem do trabalhador brasileiro e pelo bem da economia que leva dinheiro e leva comida para a mesa dos brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Para falar contrário, deputado Heitor Schuch. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, estamos, na verdade, diante de um tema crucial, polêmico e, com certeza, prejudicial para o conjunto dos trabalhadores em toda a nossa história. Terceirização para setores, no seu geral, da economia, inclusive as atividades meio e fim, com certeza nos fazem repensar uma série de questões que o movimento sindical trabalha há muito tempo. É verdade que muitos desses 12 milhões de trabalhadores
que já estão nesse meio têm uma relação diferenciada no mundo do capital e do trabalho. E prova disso que recebem um valor menor. É preciso reconhecer, em primeiro lugar, que inúmeros casos de terceirização funcionam e funcionam bem. Mas é preciso lembrar também de que tem muitas empresas que prestam serviços terceirizados e acabam aplicando verdadeiros golpes aos seus trabalhadores ao desaparecerem sem pagar ninguém. Não podemos esquecer aqui também de que o fundo da questão que precisamos avaliar aqui, e com muito carinho tem que ser olhado, é aquele trabalhador mais humilde, mais desprovido, mais distante dos grandes centros, e a questão que está posta nessa relação pelo lado dos empregadores, dos empresários, é pagar menos aos trabalhadores. Trabalhador com salário menor trará, por consequência, menor consumo. Consumo menor acarreterá menos produção. Menos produção é sinônimo de menos emprego. E o que nós precisamos fazer é justamente o contrário. Aumentar a renda dos trabalhadores mais humildes, menos providos da condição financeira, para que a nossa economia gire, a economia possa avançar. Para o trabalhador, a terceirização acaba por acarretar uma grande instabilidade e para a sua família também. Sou sindicalista dos trabalhadores rurais, que tem só no Rio Grande do Sul 200 mil assalariados na base. Não será com o meu voto que a terceirização será estendida para todos os setores da economia. E quero deixar claro aqui de que a terceirização contraria toda e qualquer filosofia da parte mais avançada do empresariado, que vem trabalhando em programas de gestão e que coloca o trabalhador como um colaborador, investe nele para que as empresas possam crescer a partir. Falar a favor, deputado Mauro Pereira. Deputado Luiz Carlos Rauli votou com o PSDB nas últimas duas votações. Senhor presidente. Vai fazer a consolidação da... Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de parabenizar essa casa, que no dia de hoje o presidente Eduardo Cunha, nós estamos sim mostrando para o país que esse Congresso, que essa casa está voltada aos interesses da população. Nós precisamos sim regularizar a situação dessas empresas terceirizadas. Eu, quando acompanhei aqui o discurso de diversos deputados do Partido dos Trabalhadores, quando ele diz que quem votar a favor do projeto estará contra o povo. Eu quero dizer aos meus colegas deputados do Partido dos Trabalhadores e quem vai votar contra esse projeto, que, infelizmente, a situação que o Partido dos Trabalhadores deixou o nosso país, hoje eu não tenho dúvidas nenhuma de quem votar contrário ao Partido dos Trabalhadores estará votando da maneira correta, estará votando da maneira mais certa, porque o Partido dos Trabalhadores, infelizmente, usa os trabalhadores, como a CUT está usando, para benefício próprio, para engrossar o caixa da CUT. Não estão preocupados em ter uma indústria forte, em ter um país competitivo. E é isso que nós estamos querendo. Nós queremos uma indústria, as empresas competitivas. Nós queremos um setor agrícola competitivo. Por isso eu vou votar favorável, porque eu sou a favor do emprego, eu sou a favor de que o nosso país tenha uma legislação que possa realmente ajudar, beneficiar aqueles que querem trabalhar e aqueles que querem gerar empregos. Nós não podemos trabalhar em nome somente de uma classe, porque os sindicatos todos, eles estão aí para não deixar que nenhum setor da tua categoria perca benefícios. Então, aonde tem sindicato, terá sim uma
um respeito aos salários e aos direitos de todos aqueles trabalhadores. Então, eu voto sim, eu quero dizer que voto com muito orgulho a esse projeto, porque eu sim quero que o nosso país tenha leis claras e que proteja a todos os trabalhadores, não só uma minoria que está vinculada a uma central sindical. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Requerimento sobre a mesa. Requerimento de encerramento da discussão, do encaminhamento da votação. Requeremos, no termo do artigo 178, combinado com 57, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara, o encerramento da discussão e do encaminhamento da votação do PL 4330 de 2004. Para falar contrário, o deputado Zé Carlos Aleluia. Questão de ordem, senhor presidente. Para falar senhor presidente, contra questão o de ordem. presidente, eu Questão peço de ordem, senhor atenção. presidente. Questão de ordem. Senhor presidente, deputado Daniel. Pois não? Senhor presidente, às 17h50, eu fui à mesa, indaguei e fui informado que não havia requerimento à mesa, entrega à mesa de encerramento de discussão. Foi protocolado aqui. Que horas esse requerimento? Provavelmente entre a hora que Vossa Excelência interrompeu. Não, eu queria às 18 horas e 4 questão de minutos. ordem, artigo 101, senhor presidente. O artigo 101 do regimento, item 2, indica que os requerimentos, inclusive de encerramento de discussão, teriam que ser apresentados no momento que a matéria for anunciada. Não, deputado. O requerimento de encerramento de discussão e de encaminhamento de votação, ele cabe em regime de urgência após 3 oradores de cada lado. Aqui existem 13 oradores contrários e 12 oradores 13 favoráveis falando. Tem 10 a mais de cada lado do previsto regimentalmente. Não é isso que diz o 101. Ele só pode ser apresentado após cumprir o número regimental de discussão. Para falar contrário, deputado Zé Carlos Aleluia. Para falar a favor ou contra o deputado? Está escrito aqui para falar contrário. Falar contrário ao encerramento da discussão? Isso. Ah, perfeito. Deputado Zé Carlos Aleluia. Quando eu vinha me dirigindo à tribuna, eu notei que alguns companheiros, sobretudo do governo, pessoas que inclusive que eu respeito, acharam estranho que eu viesse falar contra o encerramento. Eu sou contra o encerramento. Eu quero discutir, continuar discutindo mais um pouco, para que as pessoas possam entender o que está em jogo. O que está em jogo é que o Tribunal Superior do Trabalho, de forma errada e equivocada, estabeleceu uma súmula, que é uma verdadeira lei, copiada do regime francês, que proíbe o impossível, proíbe que se construa, proíbe que as coisas funcionem no Brasil. Como pode um país que pretende ter uma economia moderna funcionar sem ter especialização? A especialização é fundamental para que você possa, na agricultura, na indústria ou no comércio. Eu vou citar um caso simples. A empresa de processamento de dados da Previdência Social. Ela, eventualmente, precisa de ter dados nas nuvens. Ela contrata uma multinacional que tem armazenamento de dados nas nuvens. Pergunto a vocês, isso é permitido? Não é permitido pela súmula do TST. Esta súmula do TST precisa ser revogada. O que nós estamos fazendo aqui é assumir o papel de poder legislativo e colocar de volta o poder judiciário no lugar de poder judiciário. Senhor presidente, a arquitetura não permite ver Vossa Excelência, mas eu quero dar os parabéns a Vossa Excelência por estar nos dando a oportunidade de substituir uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho,
que tomou o nosso trabalho, usurpou o nosso trabalho e legislou no que não devia legislar. Parabéns, presidente. A excelência vai botar para votar. Eu estou falando contra o encerramento, que eu queria falar um pouco mais, mas não é com o objetivo de obstrução. Eu quero ouvir mais argumentos de quem não tem. São aqueles que estão no governo encastelados, querendo que aprove. Querem que aprove, mas não querem assumir a responsabilidade de ser contraditório no discurso. Eu quero que aprove e quero que continue discutindo. Para falar a favor, deputado Assísio Peronte. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, realmente é surpreendente. Eu vejo o discurso dos opositores ao projeto como se no Brasil não houvesse CLT, não houvesse carteira de trabalho, não houvesse Ministério Público do Trabalho, fiscais que são muito rigorosos. Um colega me lembrou que na década de 70 e 80, quando o parlamento começou a discutir as microempresas, um estatuto das microempresas, e levou tempo. Eu acho que nós fizemos 95, 2000, nós conseguimos votar. Qual era o discurso desse pessoal que hoje faz oposição? Não, microempresa é precarizar, não vai dar certo, é explorar o pequenininho com 3, 4 empresas, com 3, 4, 10 empresas, 10 empregados, vão ser exploradas pelo patrão. Isso é uma política antitrabalho. E hoje, pasmem os senhores e as senhoras, 95% dos empregos no Brasil é da microempresa, Eu deixei o meu iPhone ali no balcão, mas com certeza cada um dos senhores, a metade talvez seja iPhone, mais outra metade Samsung. Ali está a terceirização, porque ali está a especialização, a modernidade, a inovação. E a inovação precisa da terceirização. Ah, isso é invenção do Arthur Maia, é uma invenção do Brasil. Não, meu caro líder, brilhante médico inteligente Henrique Fontana. A terceirização é a base, é o estímulo, é o motor da inovação e da modernidade, sim, do trabalho. Vocês sabem que a Toyota do Japão tem mais de 10 mil empresas terceirizadas. Ah, o ABC Paulista, que o PT tanto adora, que agora lá as pesquisas não são muito boas para eles, mas tanto adora, lá a Volkswagen tem mais de 7 mil empresas no mundo terceirizadas. O Yakult nunca falou disso, de fazer algum acordo por lá. A terceirização, tem gente aqui confundindo terceirização com precarização, com mão de obra de intermediação. Ou alguns desesperados, porque um discurso em cima do trabalhador está caindo. Estão aí as pesquisas. Em votação, requerimento de encerramento da discussão do requerimento de votação. Presidente. A questão de ordem. Questão de ordem, deputado Glauber. Qual é a questão de ordem? Presidente, o encerramento da discussão se dá pela ausência de oradores, pelo decurso dos prazos regimentares ou por deliberação. O requerimento, ele tem, de acordo com o parágrafo 2º, ele tem que permitir o encaminhamento de votação de um orador contra e um orador a favor. É o que foi feito. O que foi realizado aqui no dia de hoje, com todo respeito ao deputado José Carlos Aleluia, foi um expediente que não condiz com o bom andamento dos trabalhos. O deputado José Carlos Aleluia, claramente, é a favor da finalização dessa discussão para que a matéria possa ser votada. Não houve, nesse encaminhamento especificamente, equilíbrio com um orador tendo a possibilidade de fazer o encaminhamento contrário. Imagine, presidente, se em todo encaminhamento ou se em toda inscrição que eu fizer agora para falar contra ou a favor, eu utilizar esse expediente, a gente vai fazer com que não exista a possibilidade do contraditório nas votações.
toda a linha de raciocínio utilizada pelo deputado Zé Carlos Aleluia, e eu entendo que Vossa Excelência não pode censurar previamente aquilo que o parlamentar vai dizer, mas com a avaliação posterior daquilo que foi feito e da linha de argumentação utilizada, para garantir o equilíbrio, é importante que tenha um orador favorável e um orador contrário. Por isso eu queria pedir a Vossa Excelência que garantisse o direito de um orador contrário a esse requerimento que pudesse falar. Não cabe a questão de ordem de Vossa Excelência, até como Vossa Excelência mesmo falou na sua sustentação, não cabe à presidência censurar quem quer que seja. E esse expediente, infelizmente, acontece, eu não sei se foi o caso que eu não prestei atenção, mas acontece constantemente aqui, inclusive vários parlamentares que eu já vi escrever aqui em posições que são diferenciadas. E a casa, a presidência, em nenhuma presidência, em nenhum momento adotou esse comportamento. Presidente, então, está indeferida a questão. Para orientação de facada. Presidente, uma questão de esclarecimento. Questão de ordem. Exatamente. Eu esclareço depois do encaminhamento. Não, presidente. Só cabe questão. Nós estamos encerrando a discussão e eu não tenho o texto. O relator não apresentou. Como é que eu vou organizar os destaques Vossa Excelência terá o tempo segurado. Presidente. Orientação de bancada. Bloco do PMDB. Como vota o bloco do PMDB? Uma questão de ordem, presidente. Qual artigo? O artigo 17. Artigo 17 não cabe questão de ordem, é organização dos trabalhos. Bloco do PMDB, como vota? A 96, mas invoca o 17. É reclamação, deputado, isso não é questão de ordem. Já foi indeferido isso aqui, esse comportamento de utilização desse artigo. Permite apresentar. Vossa Excelência terá o tempo na orientação do pessoal e poderá fazer a consideração. Mas é um outro tema, não tem a ver com a questão. Deputado, isso não pode impedir o encaminhamento de bancada. Como vota o PMDB? O PMDB vai encaminhar. PSDB, como vota? Como vota o PSDB no requerimento de encerramento de discussão? Senhor presidente, o PMDB, pelo emprego, pela justiça do trabalho, pela segurança do terceirizado, pela modernidade, para aumentar a riqueza do país, vota pelo encerramento, sim, senhor presidente. Como vota o PT? Presidente, primeiro eu quero esclarecer que há sim um problema regimental aqui. Imagine uma votação deste porte, que até agora nós não temos o texto. Se quer votar aqui um projeto de terceirização, que não é para melhorar a terceirização que já existe, porque esta sim, nós do PT queremos regulamentar, garantir direitos iguais para quem hoje é terceirizado como assessorista, que tenha o mesmo salário de um assessorista não terceirizado, por exemplo, para ter responsabilidade solidária. Agora, terceirizar a atividade fim significa colocar dentro das montadoras, por exemplo, só terceirizados. Significa pegar 10 milhões de empregos, que hoje são empregos firmes, para transformar em terceirizados. E eu quero o texto, presidente. Como vota o PSDB? Senhor presidente, eu fico encabulado com o discurso do PT. Cresceu mais de 250 mil terceirizados na Petrobras. Não tem concurso público. O próprio governo federal evita concursos públicos e aumenta cada dia mais os cargos de confiança, que não é nada mais do que terceirizar seus cabos eleitorais de rua para vir para dentro do governo. Tudo isso também terceiriza os mais médicos, terceirizando até médico no Brasil. Depois vem com esse discurso que a terceirização é contra o Brasil e contra os brasileiros. Acho sim que precisamos debater alguns pontos do texto que está sendo apresentado. Mas isso não impede de discutir o avanço do Brasil naquilo que os países de primeiro mundo já alcançaram há muitos anos. Faz 11 anos que esse projeto está aqui e faz 12 anos praticamente que o PT está no poder e não melhora essa qualidade. O nosso voto é sim. Como vota o bloco do PRB? Senhor presidente, o PRB entende que é necessário também os avulsos do texto. Enquanto não houver o avulso do texto, o texto nós não iremos encaminhar à votação. PSD. Senhor presidente, nós saímos agora mesmo da liderança do governo, onde participavam ali o secretário da Receita, o relator, alguns líderes de partido, onde está se construindo ou se construiu um bom acordo. Portanto, o PSD vota sim, porque entende que o país precisa avançar nessa questão
da terceirização. Senhor presidente, Como PRB voto não, tá? PRB não. Como vota o PR? Vota sim, presidente. PR Vamos ter sim. que votar. Vamos terminar essa discussão. Como vota o PSB? Senhor presidente, o PSB, considerando o acordo feito que todos os inscritos até as 13h30 teriam oportunidade de se manifestarem, nós, mesmo tendo uma posição majoritária na bancada favorável ao projeto, nós consideramos que ainda precisamos dar oportunidade àqueles que queiram discutir. Portanto, o PSB é não. Como vota o Democratas? Senhor presidente, 3 grandes centrais decidiram ajudar e fazer com que os trabalhadores sejam reconhecidos. 12 milhões de trabalhadores estão aí de forma ilegal e nós temos que dar essa assistência. O que se está em jogo aqui, todo mundo sabe, a CUT Pelega está com medo, é de perder o controle. A CUT sabe que vai perder receita. Esta é a razão principal pela qual eles estão contra essa questão do projeto. Nós entendemos que esse projeto é evoluir, nós entendemos que esse projeto vai trazer mais segurança para os trabalhadores. Dessa forma, nós vamos votar sim. Como vota o PDT? Senhor presidente, o PDT está muito próximo de chegar a um acordo em relação ao texto do deputado Arthur Maia. Mas, sendo coerente com as nossas argumentações na reunião de ontem, nós gostaríamos de discutir um pouco mais a matéria. Aliás, queremos discutir um pouco mais, por isso, votamos contrariamente ao encerramento da discussão. Como vota o Solidariedade? Senhor presidente, eu quero dar só um exemplo aqui, muito breve. Eu passei a semana entrevistando os terceirizados desta casa. Absolutamente, a maioria, todos eles, presidente, disseram que gostaria muito que existisse uma lei de terceirização. Basta isso. Cadê o PT? Será que o PT procurou saber qual é o desejo dos trabalhadores terceirizados do Brasil? Por esse exemplo, presidente, o Solidariedade vota sim. Como vota o PCdoB? Senhor presidente, o PCdoB quer discutir porque SPL vulnera o princípio da proibição do retrocesso social. SPL vai na contramão das convenções da Organização Internacional do Trabalho, que indica que se proíbam discriminações, fim de isonomia, diferenças entre homens e mulheres, diferenças em relação a diversas outras questões da vida social. É o maior retrocesso nesses 2 séculos do mundo do trabalho. E nós, como Partido do Mundo do Trabalho, queremos tratar qual é a modernização que a retirada de direitos garante para o desenvolvimento nacional. Qual é a contrapartida social que o PL 4330 dá aos trabalhadores brasileiros? Então, o que querem é destruir os sindicatos, como fizeram no mundo capitalista. Queremos que... PROS, como vota o PROS? Senhor presidente, o PROS, ele não é contra a terceirização. É importante que a gente faça esse debate, apesar da proposta apresentada pelo relator, possibilitando a terceirização da atividade fim das empresas. Nesse sentido, o PROS, apesar das divergências que existem entre os seus deputados, e respeitando essas divergências, ele libera a votação, excelência. PPS. Senhor presidente, a bancada do PPS vai votar sim, com o compromisso da leitura do relatório antes do início da votação. E mais ainda, ressalvando os destaques que nós apresentamos para ser votado na semana que vem. De acordo. PV. Senhor presidente, a discussão sobre esse tema é antiga no mundo todo e exaustiva aqui na casa. O PV vota sim pelo encerramento da discussão. PSOL. Senhor presidente, o PSOL acha um absurdo se encerrar uma discussão com parlamentares inscritos até a hora aprazada, 13h30, quando sequer a emenda substitutiva global é de nosso conhecimento. Os avulsos não chegaram, o relator está lá negociando, tudo isso é legítimo. Agora, nos impedir de debater o tema é autoritarismo, é um esbulho à consciência democrática do país. Como impedir, inclusive,
as pessoas acompanharem aqui nas galerias. Aliás, o Supremo Tribunal Federal acaba de conceder uma liminar para o salvo-conduto de lideranças sindicais que têm interesse na matéria poderem estar aqui dentro. Essa casa fechada é uma vergonha, é um escárnio, é uma indecência. Minoria. Respeitando a posição do PSB, senhor presidente, mesmo assim, nós encaminhamos o voto sim a favor do requerimento de encerramento da discussão. Governo. Senhor presidente, o governo encaminha, não solicita ao horário para falar pela liderança do governo, senhor presidente, antes da votação. Pela liderança do governo, solicito usar o horário da liderança. Pois não, tempo de liderança, líder do governo. Presidente, permite uma reclamação com base no artigo 96 e uma questão de ordem. Pois não. A reclamação é que Vossa Excelência não respeitou o meu direito de fazer a questão de ordem há pouco. É que Vossa Excelência não teve a questão de ordem. Com Mas toda a gentileza eu tenho o direito garantido da merece. questão de ordem e citei qual artigo eu quero questionar. É que o artigo de Vossa Excelência citou não cabe Não, questão o artigo de ordem. 95 me garante. reclamação, não mas é? o artigo 17 que eu queria apresentar. 17 é a ordem dos trabalhos que é colocada. É a no ordem caso. dos trabalhos e, Eu as, já havia as competências do presidente. Já havia tido uma questão de ordem no mesmo sentido. Não, do artigo não era o mesmo 17, sentido que eu e não havia sido apresentei, indeferido. presidente. Vossa Excelência não permitiu que eu Edmilson, apresentasse. com todo respeito, eu entendo a posição de Vossa Excelência. Permite que eu apresente a questão? Vossa Excelência tem alguma questão de ordem para apresentar agora? Tenho. Pois não, eu vou deixar Vossa Excelência apresentar. Pois é. É que alguns dirigentes sindicais, presidente, ingressaram no Supremo Tribunal Federal. E agora o site do Supremo Tribunal anuncia a decisão do ministro, monocrática, do ministro Marco Aurélio, que começa ressaltando que o parlamento é, por excelência, a casa do povo, e é simplesmente inimaginável que se criem obstáculos ao ingresso do cidadão em qualquer das casas que o integram, sem prejuízo da ordem interna dos trabalhos. Ele faz questão de reconhecer em Vossa Excelência, permite, de Vossa Excelência o espírito democrático, ele diz que defere uma liminar para o ingresso dos cidadãos, mas considera que Vossa Excelência tem sensibilidade para perceber que a posição de impedir a entrada de cidadãos é realmente uma negação do espírito de cada representação do povo desse poder. Então eu queria que antes até que Vossa Excelência recebesse o ofício, pudesse aquecer deste princípio e pudéssemos ter as galerias da Casa do Povo com a representação das centrais sindicais, as que são contra também, as que são a favor. Não podemos debater a revelia do povo. Eu acho que coube a questão de ordem. Bom, já vou responder a Vossa Excelência com toda a educação. Eu não fui citado de absolutamente nada, não posso comentar o que eu não fui citado. Quando citado, eu responderei. Porém, aqui as galerias da Casa, eu sou responsável pela organização, a ordem dos trabalhos e pela integridade de Vossas Excelências. Na hora que os vândalos agrediram parlamentares ontem, não me cabe permitir a integridade dos deputados serem colocados em risco. Deputado Zé Guimarães. Presidente, uma dúvida. Deputado Zé Guimarães, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu gostaria de dialogar com o plenário desta casa sobre, em primeiro lugar, o processo de negociação que envolveu a discussão desse projeto de lei, senhor presidente. Até para os deputados, ao votarem o encerramento da discussão, compreenderem o que aconteceu nas últimas 24 horas num processo de negociação. Esse projeto, ele é muito importante para o país, até porque não se está discutindo se nós queremos ou não a regulamentação do trabalho terceirizado no Brasil. A regulamentação é fundamental, líder da minoria. Nem sempre você regulamenta para preservar direitos. Nem sempre você regulamenta para consolidar a legislação trabalhista. Você pode regulamentar para suprimir direitos. E a regulamentação, nos termos que está sendo proposta, ela retira direitos e isso ameaça a legislação
brasileira e que, portanto, a casa precisa saber disso. Porque na hora que você terceiriza e você universaliza, quem tem emprego formalizado, Glauber, vai querer terceirizar para pagar menos direito, para diminuir a sua folha de pagamento e por aí vai. Na hora que você terceiriza, você renuncia também, diminui a sua contribuição com a Previdência Social. Você estabelece um processo de rotatividade jamais visto na história do Brasil. Por isso que a terceirização, nos termos que está sendo colocada, ela pode ser uma ameaça àquelas conquistas que nós já tivemos nos últimos anos. O que aconteceu, até para a casa saber do tamanho da negociação? Nós fomos informados que a área da Receita Federal e da Fazenda haviam negociado o texto com o relator. Como eu não tinha recebido o texto, e eu invoco aqui ao relator, o deputado Arthur Maia, nós não sabíamos se aquilo que o governo tinha negociado do ponto de vista fiscal estivesse contemplado no texto substitutivo do relator. O que aconteceu agora na reunião, na liderança do governo com o relator e alguns líderes? O que aconteceu? As questões todas, é verdade que o relator foi muito transparente conosco, naquilo que tinha sido negociado com a Receita Federal. Mas tem questões em aberto. Não foram todas consolidadas no substitutivo. Não há, portanto, um acolhimento daqueles pontos colocados pelo Ministério da Fazenda. O que está acontecendo? Nós vamos votar o relatório e serão apresentados DVS, destaque na próxima semana. Portanto, não é verdade que foi tudo consolidado, aquilo que foi negociado com o Ministério da Fazenda. Tem questões em abertas que vão ser discutidas daqui até terça-feira, se os destaques ficarem abertos. E esse é um problema, porque muitos líderes, deputado André Figueiredo, colocaram com muita clareza: a negociação com a Fazenda e com a Receita andam em que nível? Está consolidado. Não estão todas as questões consolidadas. Daí porque nós pedimos para adiar a votação de mérito por 5 sessões, para permitir a consolidação de um relatório que fosse a expressão e a consolidação do desejo da maioria aqui desta casa. Daqui para terça-feira teremos muito diálogo ainda com relação aos destaques que vão ser apresentados. Segundo lugar, vejam bem, as centrais sindicais pediram 5 sessões para negociar o texto, dialogar. Como é que pode esta casa negar isso às centrais sindicais? Como é que pode nós não estabelecermos esse diálogo? Se é verdade que tem central sindical que está acolhendo o relatório, é verdade que a outra banda, que representa 60%, também não está. Como é que nós vamos mexer na legislação do trabalho terceirizado no Brasil sem dialogar com a CUT, com a CTB, com a Força Sindical e com todas essas centrais? É desse jeito que nós vamos regulamentar? Nós vamos regulamentar o serviço terceirizado no Brasil, sem ouvir aquelas que são as maiores interessadas nessa questão, como as centrais sindicais? Nós vamos agora no requerimento aqui, meus caros líderes, não tem problema, é democrático decidir e votar. Agora, o parlamento, a essência dele é falar, é dialogar. Não pode se encerrar a votação numa discussão como essa. Muitos nem conhecem o teor do relatório que vai ser lido agora, o substitutivo. Por que não, meus caros colegas, abrir espaço para um diálogo mais consistente sobre o conteúdo da matéria? Por que essa pressa? É preciso que seja dito aqui. Nós temos opiniões e divergências sobre o mérito da matéria. É evidente que aqueles que sobem à tribuna para defender o projeto, muitas vezes sem conhecer, assumiram um lado. É legítimo, mas não venham dizer, como o líder do PSDB veio dizer, que defende o trabalhador. Estão de um lado só, que é o lado do empresariado. E essa casa não pode pender só para o lado do empresariado. Tem que pender para os dois lados. Tem que manter o equilíbrio para se conseguir aprovar uma legislação que seja adequada para o país, deputado Moroni Torgam.
Porque quem está lá no chão da fábrica, quem está lá empregado, vai ficar com temor. E agora, eu vou passar a ser terceirizado? Como é que vai ficar a minha situação se esse direito pode ser suprimido? Eu prefiro, e em nome do governo, nós atuamos para pacificar e fazer uma ampla negociação. Essa negociação está sendo rejeitada por alguns que apressadamente dizem que quer votar a qualquer custo. Nós estamos mexendo, líder do PHS, com vidas. Nós estamos mexendo com pessoas. Nós estamos mexendo com trabalhadores desse país inteiro, deputado Moroni. Por que essa pressa toda para resolver a parada hoje? Por qual razão, então? Nós tivemos exemplos de como nós estamos conduzindo as matérias polêmicas aqui dentro. Nós conversamos muito com o presidente desta casa para tentar o diálogo e consolidar até o final do mês essa votação. Não é razoável o encerramento da discussão agora, porque ela impõe muitas dúvidas aqui no plenário. Como nós reunimos agora o relator, muitas dúvidas entre a Receita Federal e o relator, deputado Moroni. Nem mesmo as questões fiscais estão consolidadas e esclarecidas. É um erro esta casa. Eu não estou nem entrando num mérito, eu respeito aqueles que querem votar o projeto tá como ele está, deputada Benedita, mas não é razoável nós darmos as costas para essa realidade. Não é para negociar só com a banda da economia brasileira, tem que negociar com os empresários, tem que negociar com as centrais sindicais e, sobretudo, com os trabalhadores terceirizados no Brasil. E tem que negociar com a casa. Não pode negociar só com uma central, tem que negociar com todas elas, porque o deputado Paulinho, que representa a força, não é o dono do movimento sindical no Brasil, e nem a CUT é dona. Nós temos que fazer uma negociação que permita um melhor diálogo aqui dentro. E o diálogo é no sentido de buscar uma legislação que avance, que regulamente o serviço terceirizado e não precarize como alguns querem. Eu sei que há um processo que os empresários colocam para nós. Nós temos pressa, nós temos velocidade, nós queremos investir, está correto, mas nós não podemos fazer isso sem olhar o outro lado da balança, que são os trabalhadores desse Brasil. É por isso que eu estou convencido, companheiros líderes, que o melhor caminho é continuar o debate, deputado Orlando Silva, para permitir um amplo consenso. Estava perto do consenso, está perto do consenso naquilo que a CUT colocou, naquilo que a Receita colocou. Por isso que eu sei, deputado Maurício Quintela, que os destaques vão ser apresentados, mas e se não tiver acordo? Como é que fica? Portanto, eu preferiria o caminho em nome do governo. Para, discute, dá um prazo e votamos a matéria sem obstrução. E não desse jeito, porque eu acho que desse jeito não é o melhor caminho para superarmos os impasses numa matéria tão importante como essa. E finalizo dizendo, alguns dizem, 11 anos que está tramitando, há 11 anos que o deputado Moroni não está aqui nesse plenário. Ele estava em outras missões públicas. Muitos aqui, 46% dos deputados foram eleitos agora. O argumento... Como líder, deputado Chico Alencar, do PSOL. Conclua rapidamente, deputado Zé Guimarães, por gentileza. Esse argumento não pode valer, porque tem muita gente aqui, conhecem o relatório que está sendo apresentado, não dá para votar no escuro. Vamos dialogar, vamos discutir. É o apelo que eu faço ao relator para preservar a unidade desta casa e não prejudicar nenhum trabalhador do Brasil. Era só, senhor presidente. Obrigado. Deputado Chico Alencar, líder do PSOL. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, servidores, todos que acompanham esta sessão fora das galerias, mostra-se simplesmente inimaginável que se criem obstáculos ao ingresso do cidadão em qualquer das casas que o integram. Isso é cristalino, é elementar, mas precisou ser redigido pelo ministro Marco Aurélio Mello para tentar evitar esse absurdo, uma matéria que é central nas relações capital-trabalho, uma matéria que é crucial para o tipo de desenvolvimento social e econômico que queremos para o país, feita, discutida, debatida e provavelmente votada a portas fechadas.
Ao assunto, ao grão, o Brasil, das 35 maiores economias do mundo, é a 7ª que mais mal remunera o fator trabalho. O Brasil tem 25% do seu emprego formal na condição de terceirizados. O Brasil, caso essa regulamentação da terceirização, que significa, sim, rebaixamento do fator trabalho, prospere, daqui a 8 ou 10 anos, dizem pesquisadores da Unicamp, da Universidade Federal da Bahia e da Universidade de Brasília, terá 75% da sua mão de obra, da sua força de trabalho terceirizada. E é evidente, o grosso do empresariado, não o pequeno e o microempresário que não terceiriza, mas o grosso do empresariado nacional quer essa terceirização, apoia esse projeto, como, aliás, de resto, apoiou muitas campanhas eleitorais aqui. Olha o financiamento empresarial de campanha interferindo no processo legislativo. Quer por quê? Primeiro, vai contratar vulneráveis. Segundo, vai remunerar menos o fator trabalho, consequentemente, remunerar mais o capital e o lucro. Terceiro, a rotatividade, que hoje já é 44,5% entre os terceirizados e 22% entre os que têm contrato fixo de trabalho, ela vai evidentemente aumentar. Há um conjunto de razões que nos levam a ter muita atenção com o projeto, que tem 4 palavrinhas-chave. O que ele diz? Que os empresários, as empresas poderão contratar trabalhadores terceirizados para qualquer de suas atividades. Aí é que mora o grande perigo, aí é que mora a perversidade desse projeto. Não é a terceirização, nem o direito elementar dos terceirizados, sempre esquecidos e... Deputado, só concluir, por gentileza. Muito obrigado. É exatamente o direito ao trabalho e à remuneração justa e digna. Terceirização só para atividade meio, nunca para atividade fim. Em votação, requerimento se remete à discussão do caminhamento da votação. Os que forem favoráveis permaneçam, como se acham, os contrários se manifestam. Aprovado. Verificação, presidente. Eu ouvi, estava desligado o microfone, eu ouvi a verificação concedida. A presidência solicita a todas as senhoras deputadas e senhores deputados que tomem seus lugares e dê início à votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Prorroga a presente sessão por 1 hora. Presidente, um esclarecimento. PMDB convoca os deputados para votar sim ao requerimento. PMDB, sim. Por não, deputado Molon. Obrigado. Presidente, na sessão desta manhã, Vossa Excelência, até para tranquilizar todos que estavam inscritos, disse que cumpriria toda a lista de inscrições. Havia 24 de um lado, Vossa Excelência chegou a dizer o número, salvo engano meu, e 8 ou 10 do outro a favor. E, no entanto, nós estamos votando encerramento de discussão. Isso vai de encontro àquilo que Vossa Excelência tinha garantido a todos nós nessa manhã. Deputado, a origem do requerimento não é da presidência, não é a presidência que faz requerimento. Quem fez requerimento são líderes que representaram a metade da casa. Então eu não posso impedir, como eu não pude impedir, apesar do PT ter participado do acordo de não obstruir, Vossa Excelência não pôde impedir que o PSOL apresentasse. Então, os partidos, os parlamentares são livres. A mim cabe, como presidente, levar a votação. Porém, lhe informo que da lista que estava colocada, falaram 13 deputados favoráveis e 13 contrários. 26 parlamentares participaram da discussão. Então, a discussão ela foi ainda assim muito ampla, mas não é a presidência que é autor do requerimento, nem foi encerrada a discussão por iniciativa da presidência. Convoco todos os deputados de solidariedade para a votação. Deputado André Figueiredo. Presidente, uma questão de ordem, inciso 14 do artigo 15. Pois não, artigo 15. Não tem nada a ver com a matéria. Pois não. Certo? Diz o inciso 14, e aí eu formulo essa questão de ordem, baseado no que está tramitando aqui nessa casa, relacionada à perda de mandato do deputado Julião Amin, cujo exercício do mandato está sendo feito pelo deputado Deoclides.
lá do Maranhão, do nosso PDT do Maranhão. A Justiça Eleitoral, ela decretou a perda do mandato do deputado com base